Dois assuntos estão hoje nos comentários políticos e tal. O principal deles, claro, porque avança em direção a um momento dramático, com dramaticidade, foi a decisão de ontem do STJ, por unanimidade, de recusar o habeas corpus, rejeitar o habeas corpus preventivo de Lula na quinta turma do STJ, 5 votos a 0, e o Lula não conseguiu sequer uma atenuante no entendimento de que deve sim começar a cumprir a prisão a que está condenado, a pena que está condenado pelo TRF4 e antes pelo juiz Sérgio Moro. Essa pena foi aumentada pelo Tribunal Federal de Porto Alegre e que ele tem que começar a cumprir a prisão tão logo esgotada a fase de recursos, na verdade embargos de declaração e tal, que estão em análise no próprio TRF4. Então, com este movimento de ontem, com esta decisão unânime, vários aspectos aí se somam a este roteiro, cujo ápice, evidentemente, será, se for o caso, se for esse o desfecho, a imagem desta figura pública que liderou o Brasil durante 8 anos na presidência da República, que foi candidato à presidência da República incontáveis vezes, que liderou o maior partido de esquerda que o país já teve, as maiores mobilizações e tal, que foi o presidente da República com maior popularidade, né? Acho que até os níveis, não havia medição de popularidade à época do Getúlio Vargas, mas enfim, essa coisa, um líder popular que teve grande aceitação, né? Grande projeção de sua imagem no plano internacional, cujo governo, os governos coincidiram com um bom momento da economia global brasileira, etc. Esta figura está a caminho, pelo andar da carruagem, de ser preso. Ou de ser presa, algema, caminho da cadeia, prisão, uniforme de prisioneiro, fazer necessidades fisiológicas em pé, aquelas coisas que, é claro que qualquer figura pública dessa dimensão, dentro de qualquer país, independentemente da natureza daquilo que o tenha levado à cadeia, uma vez indo para a cadeia, produz uma imagem, o efeito dramático desse momento, é evidente que é óbvio que ele vai acontecer, a dramaticidade se dará, melhor dizendo, se ele for preso. Portanto, a decisão de ontem nos aproxima desta cena inimaginável em vários momentos da nossa história recente. Quem é que imaginaria que em algum momento este país onde a impunidade sempre foi regra estaria na iminência, ou está na iminência de colocar atrás das grades o mais poderoso político que a República Brasileira já teve, talvez comparável apenas com Getúlio Vargas. Apenas com Getúlio Vargas. E muita gente diz que Lula ainda foi mais, tem uma dimensão histórica ainda maior que a do Getúlio. Junto à massa, junto aos bolsões de pobreza, os bolsões menos favorecidos da população, etc, etc, e etc. E, aliás, a trajetória do Lula como trajetória de vida, ela é mais emblemática, mais do que a do próprio Getúlio. O Lula é um cara que veio do povo, de uma favela, pobre, não sei o quê, sem um dedo, operário, aquela coisa toda. Isso aí agrega a mística, a imagem, a biografia, coisas que fazem ainda com que esse drama, esta cena dramática, tome contornos ainda mais, de cores ainda mais fortes. É importante chamar a atenção para o fato de que, além da condenação monocrática do Moro, lá na origem, Lula até agora só enfrentou pancada unânime. Insisto em dizer que tanto no TRF4 quanto agora no STJ, todas as decisões foram unânimes. Não houve divergência de votos. O que faz com que a leitura disso num recurso a uma instância superior, no caso Supremo, ganhe ainda mais solidez do ponto de vista da acusação, da peça condenatória. Ele agora depende 100% do Supremo Tribunal Federal julgar o habeas corpus preventivo ali impetrado a seu favor, por sua defesa, possibilidade que muitos consideram remota, né? O Supremo teria que revogar decisões unânimes, repito, em 2 instâncias, TRF4 e STJ, e também depende da decisão da ministra Carmen Lúcia de colocar em pauta o julgamento desse habeas corpus e também a decisão do Supremo de 2016, que autoriza a prisão de condenados em segunda instância, permite que eles possam começar a cumprir a pena. A ministra Carmen Lúcia, portanto, é a figura central da República hoje no que diz respeito a este drama
a montagem deste drama, deste capítulo da política nacional. Lula será preso ou não será preso? Eu venho insistindo aqui que este é um ponto de destaque, né, na discussão da sucessão, na discussão da política como um todo, das expectativas da reação da população, como é que é, se não vai ter, as alianças vão se mobilizar, não vão, enfim, tudo isso está dependendo, está congelado ali nas mãos de uma mulher, de uma magistrada, a ministra Carmen Lúcia, a quem compete neste momento tomar duas decisões: colocar em pauta o julgamento do habeas corpus do Lula e colocar em pauta a revisão eventual da decisão do Supremo, que por 6 votos a 5 aprovou o cumprimento da pena a partir da condenação em segunda instância. Hoje o que a lei determina é isso, ou o que a lei concede, permite, é isso. E hoje eu estava, mais uma vez, lendo todas as colunas e análises em relação a esse assunto. Vi um comentário curioso, preciso, do Bernardo Melo Franco, dizendo o seguinte, que a Carmen Lúcia, como todos sabemos, tem dito que rediscutir essa decisão do Supremo, tendo como motivação um processo específico, no caso do Lula, e não uma discussão geral, em tese, né, seria apequenar o Supremo. Carmen Lúcia já argumentou que rediscutir o assunto por causa de um réu ilustre, diz o Bernardo, seria apequenar o Supremo. Mas ele acrescenta uma observação curiosa. Olha, pode ser que isto apequenasse o Supremo, mas hoje, na ausência de uma decisão de plenário que tranquilize, serene essas divergências, cada ministro está decidindo o tema de um jeito. Você tem ministro concedendo prisão após condenação em segunda instância, outros ministros negando, e ele diz o seguinte: isso aí está longe de engrandecer o Supremo. Quer dizer, decidir essa questão de forma definitiva, seja como for, apequenaria o Supremo, porque pareceria que está sendo decidido em função de um brasileiro apenas, que é o Lula. Ok, e eu concordo com a ministra Carmen Lúcia nesse sentido. Mas enquanto o plenário não decide, a corte não decide, cada ministro está decidindo de um jeito. De tal forma que eu, condenado em segunda instância, vou preso ou não vou preso. Depende das mãos ou de qual juiz do Supremo decidirá o meu destino. Se for o juiz A, que defende essa tese, ele vai mandar me prender. Se for o juiz B, que é contrário a essa tese, vai mandar me soltar. O que é uma maluquice. Afinal de contas, é para prender ou não é para prender? A própria decisão do Supremo, que vigora agora ainda, diz que pode prender. É um negócio doido. Afinal, pode significa que é ou não é? Não pode ou pode? Aí fica essa coisa. Agora, então tá, já que pode, mas pode quem decide? O Supremo, mas quem? Os ministros, ok. Chega lá, o Lewandowski decide de um jeito, o Barroso decide de outro, o Fachin decide de um jeito, o Gilmar decide de outro. Tem razão o Bernardo Melo Franco quando diz, olha, apequenar o Supremo, concordo que decidir uma coisa no Supremo por causa de um único réu, por mais ilustre que seja, é subordinar o tribunal a um processo. A um processo. Num país de 200 e tantos milhões de pessoas. Concordo com a ministra Carmen Lúcia plenamente que isso seria apequenar o Supremo. Mas vem cá, enquanto o Supremo não se apequena dessa forma, está se engrandecendo, decidindo de várias formas diferentes. Enfim, colocamos-nos diante da seguinte questão. A despeito dessa leitura correta da ministra de que o Supremo não pode se pautar por casos individuais, há uma questão colocada sobre a mesa do tribunal que precisa ser resolvida. Se coincide essa solução ou essa decisão com o interesse de um processo individual, ainda que emblemático, paciência, eu diria. O Supremo tem que tomar uma decisão, quer em relação ao habeas corpus preventivo do Lula, batendo o martelo de uma vez, quer em relação à questão de mérito. Pessoas condenadas em segunda instância devem ou não devem ir para a cadeia, ponto. Isso o Supremo precisa decidir. Sentar em cima do processo, de fato, não é bom. Não é bom para o Supremo, não é bom para a Justiça e não é bom para o país, que fica nesse limbo. Inclusive, para se colocar em xeque essa pretensa capacidade do PT de produzir algumas ficções, de espalhar algumas ficções. A primeira delas é que o país entrará em convulsão caso o Lula seja preso. Olha,
O PT já prometeu essa convulsão popular em várias ocasiões e ganhou uma solene banana da sociedade brasileira, tendo a mobilização restrita aos mesmos de sempre. A mesma galera de sempre. A Uni pega lá os gatos pingados, a CUT pega não sei o quê, o MTST pega não sei o quê, o MST pega não sei o quê e tal, aquelas figuras, o Boulos para um lado, não sei quem para o outro, a Gleisi Hoffmann esbravejando e o país continuou tocando sua vida. Foi assim na condenação lá pelo Moro, foi assim na reiteração da condenação pelo TRF4 e tal, e será assim se ele for preso. Me parece que essa coisa do levante popular em defesa de quem quer que seja, nesse contexto que está aí, não vai acontecer. E é bom que não aconteça mesmo. Porque ninguém é tão inocente, tão santo, que possa bater no peito, como agora a segunda ficção que o PT está levantando, que o Lula preso se tornaria um novo Mandela. Ô Lula, o PT é o seguinte, o Mandela se tornou Mandela, lutando, enfrentando um regime, uma ditadura racial, sendo negro num país com 97% da população formada por não brancos, principalmente negros, num regime chamado Apartheid, que era uma ditadura racial na África do Sul, que torturou, assassinou, oprimiu, prendeu, baniu a população negra e seus aliados durante décadas, durante muitas e muitas décadas. Mandela não se tornou o mito Mandela no primeiro dia da prisão. Ele se tornou o mito Mandela ao longo dos 27 anos em que ficou preso. Eu visitei a cadeia onde Mandela ficou preso, na ilha de Robben, na África do Sul, na Copa. É uma coisa impressionante. O homem passou desses 27 anos em que ele ficou preso, boa parte dele com isolamento, proibido de receber visitas, uma coisa pavorosa, numa cela que era um buraquinho. 17 anos ele ficou naquela ilha ali. Quem for um dia, pega imagens aí na internet, vocês vão ver. O Mandela se tornou a figura de referência mundial, que se tornou de liberdade, de resistência e de luta, ao longo da privação a que foi submetido por esta questão. Não estava se discutindo se Mandela foi injustiçado porque lhe atribuíram roubar dinheiro público, não. Estava se discutindo se a luta de Mandela era contra uma opressão racista de uma ditadura branca num país de maioria de negros absoluto na África. Então, essa ideia de que o mito é construído apenas porque a militância quer é outra babaquice que a turma do PT está perdendo tempo em ir por aí. Tem que investir mesmo no argumento da defesa e na tentativa do Supremo revogar essa posição que foi decidida de forma muito apertada em 2016 quanto à prisão de condenados em segunda instância. A outra notícia que está aí rapidamente é a pesquisa, nova pesquisa que saiu da popularidade do governo, mostrando que até agora a população não transferiu créditos à popularidade do presidente Temer, nem de seu governo, em função da intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro. Mais uma vez, se é que a pesquisa é a verdade absoluta dos fatos, o povo mostra a sua sabedoria. Enquanto não me entregarem coisas concretas em relação ao discurso que estão fazendo, eu não lhes renderei as homenagens que vocês esperam. É bom que a população não caia em nenhuma conversa, nem de um lado, nem de outro, em relação à intervenção federal do Rio de Janeiro, nem dizendo que ela vai ser um fracasso, nem dizendo que ela é um sucesso, enquanto ela não produzir as consequências, os efeitos a que se propôs. E isso não aconteceu ainda, nem poderia acontecer, está no começo o processo de intervenção. Então, por enquanto, a popularidade do Temer continua tão ruim, que eu me lembrei ontem que com metade dessa impopularidade minha mãe me botou para fora de casa e fez bem, tá? Vambora, toca o bar.